E nós começamos o programa hoje com o homenageado do dia, 21 de abril, dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? O que é que esse cara fez de especial que a gente tem que parar aí vários minutos para conhecer a história dele? De todos os inconfidentes, ele foi o único assassinado. A rainha, Dona Maria I, determinou que ele fosse não só morto, como esquartejado e os pedaços do seu corpo enfiados em postes para que outros brasileiros não ousassem enfrentar a metrópole portuguesa. Roda a matéria, Leandro. Um momento histórico, uma data histórica, um momento ímpar na história do Brasil. Muitos ficaram conhecidos pela sua valentia, pela sua astúcia e pelo seu poder de persuadir. Outros não. Outros ficaram porque encontraram ali uma brecha em busca da liberdade. Devemos dizer que a luta constante entre os poderosos, principalmente que vai acontecer no século XVIII no Brasil, vão causar muitas rebeliões, revoluções, até a nível mundial. Se buscarmos a nível de mundo, o 14 de julho de 1789 vai revolucionar toda a história mundial com aquela que ficou conhecida como a Revolução Francesa. Mas nesse mesmo ano, em 1789, uma outra revolução, um outro movimento prestes a mudar a história do Brasil, estava ocorrendo dentro de Minas Gerais. Justamente pessoas que sofriam com a questão das cobranças abusivas dos impostos, imposto pela metrópole portuguesa. E quando a gente fala sobre a questão dos impostos, o mais temido era justamente aquele denominado de quinto, que para muitos mineiros da época ficou conhecido como o quinto dos infernos. Isso porque tirava de você 20% do valor total do que você conseguia tirar da terra. Exemplo disso, em caso de você tirar 1000 quilos de ouro, 200 quilos tinha que ser imposto diretamente ligado para Portugal. Mas nós sabemos que essa fonte, ela tem um fim. Aqui em Cuiabá, durante os primeiros 11 a 15 anos da mineração, que eclode a partir do momento que Pascoal Moreira Cabral chega aqui e encontra o ouro aluvial, leva cerca de 11 anos, essa fonte foi deveras terminada. Se pegar aqui próximo da igreja do Rosário, no antigo campo do Ernesto, as lavras do Sutil surgiu quando um agricultor mineiro, Miguel Sutil de Oliveira, encontrou a maior mancha de ouro da história do Brasil. Em 33 dias, 400 arrobas de ouro foram extraídas do local. Ou seja, 6.000 quilos de ouro em apenas 33 dias. Mas antes disso, um movimento chamado Emboaba, que ocorreu justamente lá em Sorocaba, Minas Gerais, vai mudar a história. Se você pegar o ouro que Minas extraíram, com o ouro que saiu de Cuiabá, representou 50% do ouro no mundo daquela época. E lá em Minas, a revolta devido a essas cobranças abusivas levou cerca de pessoas interessantes, importantes, pessoas intelectuais, poetas, que chegaram à ideia de acabar com aquilo, acabar com a forma de usurpar das terras das Minas Gerais. E para tal, um militar que era justamente a figura da patente de um tenente, Joaquim José da Silva Xavier, foi chamado para fazer parte desse movimento. Eu disse Joaquim José da Silva Xavier. Isso é o nome
daquele que ficaria imortal na história com o pseudônimo de Tiradentes. Tiradentes porque, além da função de minerador que ele tinha, ele também extraía os dentes, principalmente dos escravos e das pessoas pobres que viviam em Minas Gerais. Então as pessoas começaram a denominá-lo de Tiradentes. Tiradentes passa para a história a partir do momento que encabeça o movimento que seria colocado como a Inconfidência Mineira, que eclode em 1789. Mas havia um capitão, portanto, um outro militar que também fazia parte do movimento. E ele atendia pelo nome de Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis devia alta soma à coroa portuguesa. E ele encontrou ali uma forma de trair o movimento, entregar todos os participantes e conseguir ficar isentos dos impostos que eles tinham para pagar. E foi dessa forma. Enquanto Tiradentes saía e foi para o Rio de Janeiro, vê a possibilidade de compra de armas para fazer o movimento da derrama, aqui atrás, Joaquim Silvério dos Reis entregava todos os participantes para a coroa portuguesa. Todos foram presos. A rainha Dona Maria I, a Piedosa, isentou os 22 e desterraram todos para a África, menos um para que servisse de exemplo. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, entrou para a história como aquele que veio pagar por tentar mudar o domínio português dentro do Brasil. 21 de abril marca, portanto, a morte desse homem que entrou para a história e tornou-se o patrono da Polícia Militar, Joaquim José da Silva Xavier. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria em prol à liberdade do Brasil. Frases dele, Tiradentes. Aqui quem vos fala é o professor Oscar Correia. História na veia, para o programa Wilson Santos. Nós vimos o grande herói nacional Tiradentes. Nós vamos ver agora um herói mato-grossense que mexeu com o Brasil. Cara genial, visionário, deputado federal, chegou estremecendo as bases do Congresso, autor das diretas já, o maior movimento de massas de toda a história do Brasil, provocado por Dante Martins de Oliveira. Roda essa matéria aí, Leandro. Na série Ilustres Cuiabanos não poderia faltar este famoso pelas diretas já. Dante de Oliveira é um ícone brasileiro, mas também foi um divisor de águas na Prefeitura de Cuiabá no seu primeiro mandato em 1986. A irmã de Dante é uma das pessoas desta ilustre família cuiabana. Lúcia, Dante e Bernardo já não estão mais neste plano, mas deixaram muita história na capital mato-grossense, bem como os irmãos Armando, Yolanda, Eneida e a Inês, que teve um papel importante para o saneamento da cidade, além de liderar a equipe que fez a Avenida Miguel Sutil, uma obra que interligou os bairros. Eu fiz parte do projeto, não sozinha, mas em equipe, que é a construção da Miguel Sutil, né? A Miguel Sutil, eu fui presidente da Prodecap. Então, na Prodecap, a gente desenvolveu muitos projetos para a infraestrutura mesmo, de juntar assim, nos bairros, fazer a parte, por exemplo, Copa Mil. A Copa Mil era um bairro que alagava constantemente. Nós tivemos que refazer toda a drenagem da Copa Mil. Quando foi feita a Miguel Sutil, completou o trabalho, né, para poder realizar uma adaptação, uma adequação melhor. Os inúmeros bairros feitos
que foram feitos com drenagem e com pavimento, porque a grande briga hoje justamente é que sem a drenagem o asfalto não dura nada, né? Então o Dante tinha muito na cabeça, se vamos fazer bem feito. E aí, então a gente buscava de toda maneira ter os projetos completos, para ter drenagem, para ter meio-fio, para ter acostamento, para que aquilo pudesse durar, porque o grande problema era que você colocava muito dinheiro e esse dinheiro passava 4, 5 anos. Se pegava um período mais chuvoso, você não tinha mais asfalto, você não tinha, estava tudo esburacado, tudo mal feito. Então foi uma das coisas que foi vista assim, com bastante clareza e com bastante vontade de fazer bem feito. E quando veio a Miguel Sutil, ela veio também com uma situação que criou esse elo da cidade, porque a cidade era muito espalhada, né? Então ela como que deu um limite na cidade da urbanização, dessa primeira urbanização que a cidade fez acontecer. Então por isso que eu falo que todo mundo que a gente conversa fala assim, é uma Cuiabá antes do Dante e uma depois do Dante. O que ele deixou bem feito e foi uma coisa que ficou para dar sequência. E eu, assim, me orgulho de ter feito parte desse processo. Dona Maria e seu Sebastião, o Doutor Paraná, vieram do interior do estado para construir a família e também a cidade. De seus entes ilustres, Dante é o mais conhecido, principalmente por ser o primeiro prefeito eleito pós-redemocratização brasileira. O Dante fez uma campanha muito propositiva, né? Ele talvez não tenha tido o voto dessa sociedade mais conservadora, que até a família dele também fazia parte, mas que, claro, votou com ele, mas ele teve todo o voto de uma sociedade que naquele momento estava emergente, né, de pessoas que queriam mudanças para Cuiabá, tanto que o programa dele de governo chamava Muda Cuiabá. Né? Por quê? Porque havia toda aquela efervescência da cidade de querer crescer, de querer mudar, já não cabia mais naquela sociedade que estava se vivendo. Né? Então foi uma campanha que ele mobilizou uma série de pessoas e para discutir, olha, vamos discutir a cidade, vamos discutir por que está faltando área para as pessoas pobres morar se tem tanta área aqui nessa cidade. Vamos discutir por que não tem um programa de habitação popular para construir casas para essas pessoas, de ter esgoto, né? Vamos discutir a questão da saúde, não pode mais, naquela época, eu acho que chamava Sandu, alguma coisa assim. Era um único lugar para fazer atendimento. Aí depois teve o pronto-socorro, que era extremamente pequeno, muito tímido, e que com ele a coisa teve uma mudança bastante grande. Então, esse chamativo de ouvir, de chamar, né, de junto elaborar o plano de governo, foi que desencadeou toda uma mudança dentro da mentalidade de todas as pessoas, fossem cuiabanos aqui nascidos ou que vieram de fora, e que levou todo mundo a uma participação como nunca teve antes. Quando era governador de Mato Grosso, Dante presenteou a capital com o Parque Mãe Bonifácia. Olha, foi uma luta do Dante, uma luta. Eu não sei, né, se as pessoas sabem, mas o Exército dizia que aquela área era do Exército. Tanto que eles tinham lá um campo de tiro para treinamento, uma coisa assim, né? E aí o Dante, até a época, ele governador e o Fernando Henrique presidente, e tinha a secretária de administração, uma coisa assim de patrimônio, algo parecido, que se chamava Cláudia Costin. Aliás, ela se chama Cláudia Costin. E ele, né, queria comprar, do Exército, comprar essa área para fazer o parque. E o Exército falava, não, tudo bem, vamos vender a área, né? E aí começaram os processos de negociação. E o Exército não estava pedindo muito barato para ceder a área, que eles já não iam ceder, porque é a área deles.
E aí ele foi na Cláudia Costin e falou, Cláudia, vamos descobrir até onde é de fato do Exército e onde é patrimônio que é da União e do Estado, né? Tem alguma coisa errada nessa história. Bom, foi lá e descobriu que não era do Exército, né? Aí começou-se todo um processo de transferência, se não me engano foi assim, para o Estado, e a Cláudia Costin deu um apoio muito grande, né? E fez, quando se idealizou o projeto, e foi assim uma das obras que todas as pessoas que o conheceram e que vão lá fazer caminhada, ter o seu lazer, se lembram dele, porque ele ia lá todo dia fazer caminhada, né? Todos os eventos procuravam ser lá também. Ele ia, né, uma vez por mês para despachar com os secretários, com empresários. Ele marcava lá dentro do parque, que é um casarão belíssimo, né, por sinal, e que ele tinha essa paixão. Então foi uma marca desse outro aspecto dele, de preocupação com lazer, de ter uma preservação de área verde, né, que depois teve outros que ele também trabalhou. Cuiabá ainda precisa de muitas melhorias, né? É uma cidade que acolhe tanta gente, que é gostoso de se viver aqui, mas que ainda precisa de muitos investimentos, né? Porque é a capital de um estado, né, que tem um papel importantíssimo dentro da economia do país, né? Quem tem, inclusive, segurado o crescimento, o PIB do nosso país, mas a capital ainda não corresponde, né, a essa grandeza que ela tem, né? Eu acho que ainda há necessidade de muitas mudanças que possibilite, já cresceu bastante, já mudou bastante, mas eu sinto que a gente precisa ainda buscar uma qualidade de vida, um desenvolvimento humano que realmente torne Cuiabá uma cidade que possa ser, assim, uma capital correspondente àquilo que nós representamos enquanto Estado para o resto do país. É a Cidade Verde que desde 1719 vem sendo o cenário da história de ilustres cuiabanos. Toda cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem. Uma cidade sem ele vive cheia de ninguém. Depois de duas matérias extraordinárias, Tiradentes e Dante, vamos respirar um pouquinho, né? Nós vamos aos nossos comerciais, a gente volta rapidinho. Espero você aqui.